Itatiaia agora recebe nesta sexta-feira o presidente da Câmara de Vereadores de BH para uma conversa em tom de balanço dos 2 anos de gestão e também para a gente projetar futuros caminhos, desafios e possibilidades para Belo Horizonte. O vereador Gabriel Azevedo conclui em 31 de dezembro seu 8º ano como vereador em BH, formado em advocacia, também colega de profissão, jornalista, milita muito na área da comunicação. Gabriel, uma vez mais bem-vindo a Itatiaia, prazer te receber. João Felipe Lobo, boa tarde. Boa tarde para quem está nos escutando na Itatiaia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, quero saber da sua avaliação desses 2 anos à frente da Câmara Municipal. Vamos entrar bastante nesse aspecto, mas quero começar com uma provocação que vi até nas suas redes sociais. Na semana passada, o presidente do MDB esteve em Belo Horizonte, veio a Itatiaia dar uma entrevista e naquela entrevista o Baleia Rossi, deputado federal, disse que gostaria de ter você disputando as eleições em 2026. Você já declarou diversas vezes que não pretende ser candidato, que se prepara para uma eventual candidatura à prefeitura da capital daqui 4 anos. Mudou alguma coisa? Vi que teve até enquete lá nas suas redes, você perguntando para seus seguidores o que eles achavam. Você vem em 2026 candidato ou mantém aquela ideia inicial? Quando eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, e mais uma vez eu quero agradecer as 133.728 pessoas que me dedicaram um voto, eu disse que faço política pensando na minha cidade. E nada mudou. Eu tenho uma honra enorme de ter sido vereador por 8 anos. Quero ser prefeito, porque eu acredito que a vida da nossa gente acontece nos municípios. Esses são os cargos mais fundamentais, vereador e prefeito. É cuidar de quem está preso no trânsito, de quem não tem um emprego, de quem está dormindo na rua, de uma cidade que não se desenvolve. Essa é a minha paixão. E eu tenho muita preocupação, claro, em participar do jogo em 2026. Fui convidado já para ser candidato a vice-governador numa chapa. Já fui convidado para ser candidato a senador. Estou aqui com meu amigo Paulo Brant, que se filiou recentemente ao MDB, está nos estúdios da Itatiaia me acompanhando. Ele fez um gesto para mim nesse ano, abrindo mão de ser candidato a prefeito. E em 2026 eu vou fazer um gesto. Ele é o meu candidato a deputado federal pelo MDB. Então eu vou participar do jogo buscando eleger um bom deputado federal para representar Minas em Brasília, um bom deputado estadual para estar aqui na Assembleia cuidando da região metropolitana. E claro, quero pensar em bons nomes para o Senado, para o governo, mas o ouvinte da Itatiaia pode anotar. Eu sou pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2028. Voltando para a Câmara de Vereadores, Gabriel, você está há 2 anos como presidente, né? Vai encerrar esse mandato em 31 de dezembro. E quando você foi eleito, houve uma construção para que você ficasse 1 ano e o vereador Juliano Lopes assumisse no ano seguinte. Essa construção não se viabilizou, no meio disso, desentendimentos políticos, até processo de cassação entrou na mesa. Você acha que essa foi a sua maior dificuldade nesses 2 anos na presidência, conseguir depois de eleito, somar ali as forças dentro das várias áreas políticas que existem na Câmara, e esse desafio você considera que foi vencido? Esse desafio me tornou um cara muito melhor. Eu não posso ficar simplesmente culpando as pessoas que queriam acabar com a minha vida política pelos dissabores que eu vivenciei. Eu preciso admitir os meus próprios erros. Inclusive em falas que foram mais intensas. Certa vez eu lembro de você falando comigo: poxa, Gabriel, até concordo com o que você estava falando sobre a Secretaria de Educação, mas o tom em relação à secretária podia ter sido diferente. E você estava coberto de razão. Eu tenho certeza. As nossas ideias, elas têm que ser ditas com respeito sempre, sem exagerar. E isso, tudo que eu vivenciei, me transformou num cara muito melhor. O maior desafio, eu não acredito que foi esse. O maior desafio é para um cara que ama muito essa cidade, é ter que lidar permanentemente com a limitação do cargo de vereador. Ou seja, a nossa função é fiscalizar, legislar, representar. E quando a gente vê uma pessoa dormir na rua, quando a gente vê o trânsito engarrafado, o nosso poder não se materializa. Você não pode fazer uma lei, falar, agora não vai ter mais pessoa na rua, porque vai ter abrigo para todo mundo. Isso não é função de vereador, é função do prefeito. Mas, para além dessa limitação do cargo, tudo que eu podia fazer enquanto vereador, eu fiz para melhorar a vida da cidade. Vou te dar alguns exemplos. Quando eu cheguei lá em 2017, nas gavetas, nos armários, mais de 7.000 proposições de lei tramitando. Quando você tem 7.000 projetos tramitando na Câmara, ninguém consegue prestar atenção em nada. Fora
que no primeiro mandato que eu exerci, 9 a cada 10 projetos que eram votados eram inconstitucionais. O que isso quer dizer? No final das contas, não serve para nada. Eu mudei o regimento várias vezes, garanti que os projetos para entrar em tramitação tivessem a constitucionalidade garantida, e hoje eu vou deixar a presidência, daqui a alguns dias, com cerca de 50 projetos tramitando. De 7 mil para 50, com todo mundo sabendo exatamente o que é, e sem ser projeto que faz as pessoas perderem tempo, estou economizando o tempo e o dinheiro do Belo Horizontino. Falando em economia, eu vi recentemente a notícia aqui na Itatiaia e nas redes de um cheque bem grande que a Câmara devolveu à Prefeitura nesse movimento que várias câmaras, fazem em várias cidades do país, sinalizando que economizaram parte do orçamento e que esse dinheiro retorna aos cofres da Prefeitura para outras áreas. Foram 140 milhões? 142 milhões. Esse dinheiro até recebi de alguns ouvintes, esse dinheiro podia ser usado para construir isso, para fazer uma ponte, para fazer um viaduto, para fazer um abrigo. Esse dinheiro tem destinação? Isso foi o máximo que a Câmara pôde economizar? Até depois o Eduardo Costa me comentou que vocês aqui, numa conversa de redação com o próprio William Travassos, que pena que não está aqui, William, nunca tive contigo nessa bancada, mas eu sei que teremos oportunidades, que você descanse aí nesse final de ano e volte para cá, zero bala. Mas alguém comentou assim, poxa, mas por que devolveu? Não tinha que gastar? Gente, vou fazer outro comparativo aqui. Vocês se lembram da Câmara há 8 anos? Não sobrava dinheiro mesmo, não se devolvia nada para a Prefeitura. E a Câmara não sabia do noticiário com notícia de corrupção. Vamos lembrar que o presidente foi preso. Escândalo envolvendo publicidade, contratos diversos. O que acontece? O repasse que é feito para a Câmara Municipal é constitucional, é obrigatório, vem por lei. Tanto, isso existe para que o prefeito não possa diminuir a capacidade do parlamento de se organizar. Então esse valor é determinado, mas o uso dele é sobretudo pela caneta do presidente. Muita gente fala assim, Gabriel, e por que você não abriu uma TV Câmara? Por que você não gastou mais com o envio de jornal dos vereadores? Por que ao invés de 2 carros, cada um tivesse 3, 4? Por que as pessoas não podiam contratar mais? Porque a gente economizou, poxa. Não faltou nada no parlamento, fomos eficientes, fiz as melhorias que eu considerei importantes, mas não desperdicei dinheiro e nem saiu nenhum centavo daquele orçamento para corrupção. Nós usamos o que tinha que ser usado, e aí o restante, 147 no ano passado, 142 nesse ano, quase 300 milhões estão de volta para o caixa da Prefeitura. E pode usar como ela quiser? No ano passado, nós utilizamos esse recurso para aumentar o número de veículos novos nos ônibus, foi um pedido da Câmara, e para garantir que a passagem de ônibus não fosse escalando indefinidamente. Esse ano, o Eduardo Costa me sugeriu que a gente tivesse um encontro, eu e o prefeito, para que esse recurso fosse utilizado para o anel rodoviário. Não foi possível, mas eu espero, o cheque já está entregue, o recurso já está na conta da Prefeitura, que eles utilizem da melhor maneira possível. Gabriel, sei que não é responsabilidade da Câmara e nem sua enquanto presidente, mas enquanto cidadão, a gente sabe que o prazo contratual é ali 28, 29 de dezembro para um eventual reajuste na passagem. Você acha que o preço vai subir? Olha, eu já tô rouco nesses microfones da Rádio Itatiaia. Falei o quanto eu pude enquanto candidato a prefeito. Não se deveria subir a passagem de ônibus nessa cidade. Aliás, eu lutei bravamente. Talvez o único caso de diminuição da passagem na história de Belo Horizonte se deu por uma briga grande minha, inclusive com a Prefeitura, para que a passagem não subisse. Por quê? Nós tivemos alguns avanços na Câmara Municipal. Eu presidi uma CPI, mostrou que esse contrato é fruto de um cartel, mostrou que a auditoria é fajuta, mostrou que a BH Trans se transformou numa ilha de corporativismo, e eu, inclusive, redigi sim a lei que começou a fechar a BH Trans. Sei que a turma da BH Trans não vai com a minha cara, e é um dos orgulhos que eu carrego desse mandato, porque se alguém da BH Trans for na Praça 7 e falar assim, gente, o Gabriel fechou a gente, hein? Eu não sei se eles vão receber exatamente um abraço em solidariedade. Mas, sobretudo, a Câmara avançou em criar algumas leis da minha autoria que mudam a remuneração do sistema de ônibus de passageiro para quilometragem. Ou seja, não se recebe mais por cada pessoa que entra no ônibus, porque isso fazia com que o empresário quisesse empilhar gente dentro do veículo, mas se recebe pela quilometragem. E aí vem a grande questão. Quanto custa o quilômetro rodado? Na CPI, nós vimos que tinha combustível com nota fiscal de Divinópolis, que tinha garagem variando muito o preço em relação à outra. Portanto, a transparência nesses contratos é algo que ainda tem que ser perseguido, buscado muito,
antes que a passagem aumente. Gabriel, você está passando o bastão e a gente não sabe quem vai assumir a Câmara em 2025. Pelos bastidores, que a Itatiaia está sempre presente, o repórter Edson Costa é o titular na cobertura da Câmara Municipal. Tem-se notícia hoje, 20 de dezembro, 1h21, isso pode mudar a qualquer momento, de Juliano Lopes candidato, de eventualmente Bruno Miranda candidato. São 2 vereadores com mandato e que renovaram o mandato para o ano que vem. A esquerda sinaliza com a possível candidatura de um nome que tem um pouco menos de chance do que os outros 2. Você tem candidato a presidente para o ano que vem na Câmara? Não, eu não serei vereador. Vai largar e pronto? Gente, não tem torcidinha para ninguém? Não, isso é desapego em relação ao poder. Muita gente tem me perguntado o seguinte, Lore, poxa, mas como assim você não vai disputar as eleições de 26? Gente, eu não faço política pelo salário ou pela empregabilidade. Eu sou dono de um bar na Afonso Pena, sou professor com carteira assinada numa faculdade. Nessa mesma faculdade, a UniBH, eu vou passar a ter uma pós-graduação que vou coordenar sobre cidades. Te dou uma notícia muito bacana, eu fui aprovado para iniciar um doutorado em Direito na faculdade Dom Helder Câmara. E, mais do que isso, vou lá também ser professor de Direito. Quero abrir mais 2 estabelecimentos. Gente... Bar também? Tô pensando. Aí depois eu te conto fora do ar, para manter a surpresa. Mas por que eu tô dizendo isso para vocês aqui? Política não é para você enraizar e fazer daquilo a sua profissão. Política é para você dar sua contribuição, respeitar o resultado das urnas e tocar o barco. Então, como você que tá me ouvindo aí em qualquer lugar de Belo Horizonte, de Minas, do mundo, eu sou um cidadão que não tenho medo de trabalhar e acredito no suor da testa. Sou um professor de carteira assinada, vou assinar mais alguns contratos na iniciativa privada, no terceiro setor, porque chegaram muitas propostas e eu fico feliz com isso, pô. Né? Afinal de contas, não cursei 3 faculdades, 2 mestrados, pós-graduação para botar na parede. Eu gosto de exercer minhas profissões e, inclusive, quero saber, depois vou conversar aqui com o João Vitor Xavier, qual que é o departamento onde eu deposito o meu currículo, né? Porque vai que vocês passem a me ver aqui na Itatiaia, que eu faço o caminho contrário. Né? Meu amigo Álvaro Damião começou aqui e foi pra política. Depois temos o Catatal, temos o João Vitor Xavier. Me disseram que a Itatiaia é bom com esse negócio da volta, né, Paulo Brant? Nós 2 vamos depositar nosso currículo aqui, falar com a turma e quem sabe a gente trabalha na Itatiaia também. Certamente, 1h24, hora da gente se despedir de Gabriel Azevedo, que preside a Câmara Municipal até 31 de dezembro, no seu 8º mandato como vereador em BH. Gabriel, que apresentei aqui a Itatiaia com a edição de número 1 de uma revista da Câmara. Isso. Não teve TV Assembleia, que te pediram para criar, TV Câmara, perdão, mas teve a revista, bonita, custou caro? Bonita. Ela custou concurso público. Isso é um orgulho que eu tenho agora na Câmara. Ao invés de ficar criando cargos comissionados, coloquei um concurso público na praça, mais de 60 mil pessoas fizeram, 91 vagas, 4 para jornalista. Isso é valorizar a profissão e aí vem o resultado, ó. A equipe de comunicação da Câmara fez aqui, ó, uma belíssima publicação. Na capa, para quem está nos acompanhando online, tá uma foto da Praça da Constituinte. Eu tenho muito orgulho disso, porque é um espaço da Câmara que estava todo gradeado, abandonado, e eu transformei num espaço público, com praça, valorizando obra de arte e tudo mais. O que eu posso te dizer, João, que 8 anos depois, tendo sido vereador, eu sei que a nossa cidade está longe de ser perfeita, ela tem muitos desafios. Mas eu olho para as pessoas que estão na rua, me encontram, inclusive me abraçam, falam, votei em você e tal. Eu olho para elas com uma cabeça erguida, na certeza que eu fui muito coerente com o que eu me propus. Não tem dinheiro público no meu bolso, não roubei, não atrapalhei essa cidade, pelo contrário, me dediquei dia e noite para garantir melhores dias para Belo Horizonte. E, portanto, aqui tem um cara com um coração muito leve, animado e, claro, o mais longevo pré-candidato a prefeito que essa cidade já viu. Podem ter certeza, vocês, moradores dos 487 bairros das 9 regionais, daqui a pouco 10 regionais, vocês vão me ver por aí. E eu vou ser um cidadão extremamente participativo. Tem plano diretor para ser discutido nos próximos anos, tem novo contrato de ônibus e, assim como eu, milhares de pessoas podem participar da vida pública da cidade sem um mandato. Obrigado, João. Obrigado, Gabriel, pela presença. Pegar o lápis que caiu aqui no chão. Volte mais vezes. Um excelente final de ano e até a próxima. Bom demais. Um abração, gente.